Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com você? Como foi a sua noite? Como está sendo o seu amanhecer? A minha oração é que a presença do Senhor esteja com você. Hoje nós vamos meditar um pouco no livro de primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17. Mas antes, eu quero orar com você. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, pela noite que Tu nos concedeste, por esse lindo amanhecer. Continua conosco, Senhor, fala o nosso coração, que a presença do Teu Espírito Santo esteja conosco a cada dia, a cada instante. Obrigado, Senhor. E nós vamos meditar um pouco nessa palavra, mas eu já quero te pedir, deixe seu gostei, comente, compartilhe, não esquece de dar o like não, tá bom? Porque é bom, porque aí a plataforma envia para mais alguém esse vídeo, tá bom assim? Não deixa de fazer isso não. E se não é inscrito, não é inscrita, se inscreve e ativa o sininho das notificações, tá bom? Aí você recebe cada dia. E temos também o Orando ao Meio-Dia. E você que trabalha no departamento infantil, aqui no canal também tem alguns vídeos, inclusive tem um vídeo falando desse maio amarelo. Maio amarelo o quê? Maio amarelo o quê? Maio laranja, olha só, olha eu mudando a cor. Maio laranja. Então você procura, tá? E você vai encontrar vários vídeos infantis também. Mas vamos ao nosso devocional amanhã com palavra. E é muito bom ter você aqui. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Mas se você estiver ou no metrô, ou no ônibus, ou no trem, ou no seu carro, e não pode estar olhando, coloca o fone de ouvido, eu vou ler para você, e você escuta a palavra do Senhor mais uma vez essa manhã. Olha só, 1 Reis, capítulo 17. O versículo de número 4 diz assim, 1 Reis, capítulo 17, o versículo de número 4, diz assim: E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali lhe sustentem. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Essa é aquele episódio de Elias, quando ele fala alguma coisa contra Acabe. E aqui o versículo 1 desse capítulo 17 diz assim ainda: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Olha o que é que Elias ele vai fazer. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Elias estava cuja face de quem? Do Senhor, do Deus de Israel. Desse Deus que continua protegendo a nação de Israel e cuidando dela. E nós oramos por ela. Que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias pega e chega para Acabe e dá uma palavra dessa. O que é que você acha que ele podia estar esperando? Que Acabe fizesse uma festa, batesse palma para ele? Não. Mas Elias era escolhido de Deus, um profeta, um ungido de Deus. E aí ele resolve fazer isso. Interessante que chama atenção aqui, ele diz assim, no final do versículo 1, ele diz, senão segundo a minha palavra. Ele diz que não vai cair chuva, e é segundo a palavra dele. Aí você vai dizer, mas irmã, como é que ele faz um negócio desse? Ele não é Deus, ele não sabe. Mas era servo de Deus e sabia. Para ele abrir a boca e falar isso, é porque Deus já havia determinado no coração dele. E aí ele diz aqui, ó. Ele diz, não vive o Senhor, Deus de Israel, perante
cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele está dizendo, enquanto eu não falar ao contrário, não vai chover. Acha que Acabe ficou feliz? Não. E aí disse aqui, ó. Aí depois que ele faz isso, vem a palavra do Senhor. Olha o versículo 2. Depois veio a palavra do Senhor dizendo, sai fora, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ele faz um negócio desse, mas ele faz diante da proteção de Deus. Deus coloca aquela palavra na boca dele e ele profere aquela sentença. Mas Deus está cuidando dele, porque a Bíblia diz aqui, nós estamos em 1 Reis, capítulo 17, versículo, nós lemos o primeiro e estamos no 2. Nós vamos lendo aqui, vamos meditar até o versículo 7, tá bom assim? Aí diz assim, olha o que diz aqui. Vai-te depressa e vira-te para o oriente e esconde-se junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E há de ser, olha a palavra que ele recebe, que beberás do ribeiro. Você vai beber água daquele ribeiro. Já pensou se fosse hoje mandar ir beber água do Tietê? Mas eu tenho certeza que Deus faria milagre ali naquele rio. E aí diz aqui, ó. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos. Quem estava ordenando Elias? Não. Aí já era Deus que estava ordenando. Aos corvos que ali te sustentem. Já imaginou isso? Elias escuta aquilo ali. E a Bíblia diz aqui no versículo 5, foi, pois, e fez, conforme a palavra do Senhor. Elias obedece à voz de Deus. E nós aprendemos uma lição aqui. Obedecer à voz de Deus. Muitas vezes nós sentimos no nosso coração, ouvimos até a voz. E a gente diz assim, eu estou ouvindo vozes. Será que eu estou ficando maluca? É. Mas olha só. Existem momentos que nós ouvimos bradar no nosso coração, na nossa mente. Vá orar. A gente ouve o nome de alguém e a gente entende que é hora de orar por aquela pessoa. É hora de fazer aquilo. Quantas vezes nós estamos em alguns lugares e a gente diz assim, já vou embora. E ninguém entende nada e a gente sai dali. Sabe o que é isso? Proteção de Deus. Aqui a gente encontra Elias falando isso para Acabe. Não vai chover não. Vai não. Mas na mesma hora veio o socorro para ele. Deus diz, vai-te daqui. Mas Deus não diz, vai daqui, fica solto não. Não, vá para o ribeiro, junto ao ribeiro de Querite. Sabe onde está esse ribeiro de Querite? Está diante do Jordão. E outra coisa, ali Deus não deixou ele abandonado, disse, os corvos vão te alimentar. E quando a gente continua, aí diz aqui, ó, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Quando Elias faz isso, que ele obedece, olha o valor que tem a obediência à palavra de Deus, em obediência ao chamado de Deus, em obediência à voz de Deus. E aí, versículo 6 diz assim, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Alimento vinha, os corvos traziam, pão e carne, pão e carne, pão e carne. E a água ele bebia do ribeiro. Olha que coisa maravilhosa. Deus deu alimento e água para saciar a sua sede. E olha só, e sucedeu que passado dias, olha isso aqui. Você já imaginou assim, um dia você tá
Ah, Deus mandou eu fazer isso e eu vou fazer e tá tudo obedecendo, tá dando tudo certo. Pá, pá. De repente, tudo aquilo para de acontecer. É. Mas olha só o que aconteceu. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Aí você diz, mas o culpado de não haver chuva na terra foi o próprio Elias. Tá certo. Não foi ele que falou que não ia chover? Então tá bom. Se ele falou que não ia chover, aí diz assim, ah, mas o profeta não sofre. Não, olha aqui. Ele profetizou, Deus deu o suprimento para ele, mas chegou um momento que aquela água daquele ribeiro que ele estava ali sendo alimentado, sendo saciado de sua sede, secou. Por quê? Porque não chovia. O próprio Elias, o próprio profeta, estava passando também dificuldade. Porém, essa dificuldade estava tudo no plano de Deus. Por quê? Lá adiante, num lugar, havia uma viúva, a viúva de Sarepta, que precisava de um milagre. Olha como é que Deus faz. Nós vamos ficar por aqui hoje, até aqui, quando o ribeiro seca e alguma coisa terá que ser feita. Mas Deus não abandonou Elias. Por quê? Porque ele proferiu aquela sentença, guiado por Deus, e Deus cuidou dele com alimento de manhã e à noite, de manhã e à noite, com um garçom especial. Os corvos iam alimentar ele. Mas um dia, a água do ribeiro secou porque não chovia. Mas eu tenho certeza que a água que desce do céu para lavar a nossa alma, para nos purificar, ela está jorrando através da palavra de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então medite nessa passagem. 1 Reis, capítulo 17, do primeiro versículo até o versículo de número 7. E depois a gente vai caminhando um pouco mais. Tá certo assim? Eu conto com você e te espero aqui no Orando ao Meio-Dia, certo? E nós vamos continuar meditando nessa palavra. Deus continue abençoando a você e a sua família. Beijo no seu coração e até o próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Até o meio-dia.